Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, 31 de março, último dia do mês de março, primeiro dia da semana, estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia e, claro, quero cumprimentá-lo, desejando que você tenha uma semana cheia das bênçãos de Deus. Vamos para a Palavra de Deus. O Evangelho dessa segunda-feira se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais." O funcionário do rei disse: "Senhor, desce antes que meu filho morra." Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está vivo." O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o filho estava vivo. O funcionário pergunta a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: "A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde." O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: "Teu filho está vivo." Então ele abraçou a fé juntamente com toda a família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje, fugindo um pouquinho daquela realidade que nós estamos acostumados, ou seja, do Evangelho, dos Evangelhos que nós estamos acostumados, Mateus, Marcos, às vezes aparece Lucas, mas estamos entre mais Mateus e Marcos. Hoje aparece o Evangelho de João, no capítulo 4. Diz que Jesus, então naquele momento, partiu da Samaria, foi para a Galiléia. Então o próprio Jesus ele tinha declarado que um profeta não é honrado em sua terra, em sua pátria. Quando ele havia passado a Galiléia, tinha estado ali no templo e na sinagoga, e as pessoas não deram credibilidade em suas palavras, não acreditaram em suas palavras. E ele não pôde fazer ali muitos milagres. Mas depois ele saiu dali e agora está de volta e agora já foi bem recebido. Ele foi recebido, disse o evangelista São João, porque as pessoas tinham visto que ele, alguns sinais, ou um sinal que ele tinha feito em uma festa, aquela festa de casamento, que é o primeiro milagre realizado por Jesus. Então já começa a dar uma certa credibilidade naquilo que Jesus tinha falado, por aquilo que eles tinham visto, a verdade. Naquilo que Jesus tinha falado, até então eles não haviam acreditado, agora eles viram e começam a acreditar em Jesus. Mas naquele momento também, diz que havia um funcionário em Cafarnaum do rei, que estava com um filho doente. E ele ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia e foi ao encontro para pedir que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava doente. E Jesus então disse para aquele homem: "Se não virdes sinais, você não vai acreditar." É uma coisa que Jesus propõe para aquele homem. Se você não ver sinais, você não vai acreditar. É aquilo que tinha acontecido com os seus conterrâneos, que só acreditaram em Jesus depois que eles viram aquele sinal realizado, aquele milagre realizado por Jesus. Porém, aquele funcionário, agora de uma forma muito clara, disse para Jesus: "Senhor, desce, desce antes que meu filho morra." Ou seja, Senhor, eu acredito, desce. Interessante que o evangelista São João ele insiste nesse verbo descer, 2 vezes aparece nesse evangelho.
Justamente, né, mostrando, olha, Jesus desceu do céu, né, ele desce do céu para estar ao lado daqueles que precisam. Então, desce, meu filho, ele não está bem, eu acredito, mesmo assim eu acredito, desce antes que meu filho morra. E ao dizer aquilo, né, ao dizer aquelas palavras, Jesus, então, intervém dizendo, você pode ir embora, então, seu filho está curado, eu não preciso ir lá, mas o seu filho está curado. Se você acredita em minhas palavras, se você acredita em mim, não tem necessidade de eu ir lá. Então pode ir embora, você pode ir e o seu filho está curado. E aquele funcionário, ele foi embora, né, e caminhando, descendo para casa, ele encontra alguns outros que vêm ao seu encontro dizendo que o filho estava curado, né, que tinha sido curado, e ele chega a perguntar, mas que horas que aconteceu isso, como é que foi? E eles contam a hora e ele, né, logo, foi a mesma hora, foi naquela mesma hora que eu estava conversando com Jesus que ele me pediu que fosse embora. Então o que nós podemos tirar desse texto para a nossa realidade de vida? Tantas vezes nós somos também como aqueles conterrâneos de Jesus. Acreditamos se conseguirmos ver alguma coisa. Mas antes de vermos a graça de Deus, é muito importante que nós tenhamos fé. É muito importante que nós acreditemos. Antes de tudo, acreditar, confiantes. Não, isso daí não é nada, né? Diante de Jesus, Ele pode fazer, eu tenho certeza que Ele vai fazer, eu tenho certeza que Ele está fazendo esse milagre em minha vida, que Ele está fazendo isso que eu estou pedindo. Antes de tudo, é acreditar, e é muito importante, e é muito bonito isso, né, desse homem que acreditou antes de tudo, né? Ele creu antes de tudo naquilo que Jesus poderia fazer pelo seu filho. Que nós também tenhamos essa fé, né, essa fé desse homem pagão, acreditar em Jesus. E ali a fé é capaz de mover todas as coisas. Então, ao final, diz assim, então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Abraça a fé juntamente com toda a sua família. Bom, ele acreditou e a graça aconteceu na sua vida. Na vida da sua família, o seu filho que estava tão doente voltou à vida. Então que nós possamos acreditar em Jesus, tá? Não desconfie não, mas acredite sempre nele, né, naquilo que ele tem para cada um de nós. E é isso que hoje eu poderia partilhar com você. Peço ao bom Deus que te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.